foi? Bom dia todo mundo. Tudo bem com vocês? Então hoje é sexta-feira, todo mundo animado para o final de semana. Já estamos bem adiantados no nosso livro, né? Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 9 do livro Tumbu, escrito por Marconi Leal, tá bom? Espero que vocês estejam aí gostando da leitura. Acompanhe a leitura e vai pensando aí um pouco sobre a vida desse menino aí, o que está acontecendo com ele. Vamos começar a imaginar como é que ele vai acompanhar a vida dele, vai até quando, o que será que vai acontecer, tá bom? Bora lá então, capítulo 10. Perdido. Passei 2 dias perdidos no meio daquela selva, bebendo água de chuva, comendo todo tipo de folhas, frutas e raízes que aparecia na frente e morrendo de medo dos sons dos bichos que ouvia à noite. Mas principalmente pensando sem descanso nos meus pais, em Uembu, em Mukondo e no pessoal que tinha deixado lá na minha aldeia, há tão longe. Em todo aquele tempo, na terra dos brancos, não tinha conseguido saber de papai nem de mamãe. Perguntei a todos os negros da aldeia de Donana, perguntei a quem ali chegava ou simplesmente passava por ali. Não conseguia encontrar ao menos um parente, uma pessoa da minha tribo ou ter qualquer notícia do destino deles. Quanto os meus amigos, parentes, Uembu e Mukondo, me perguntavam o que estavam fazendo naquela noite sem lua, será que tinham conseguido fugir dos Yanamemis? Será que tinham sido capturados também eles? Estava vivendo em paz, estava com saudade deles. A saudade apertava o meu peito e eu chorava, como vi chorarem todos aqueles que tinham sido trazidos pelos brancos para viverem presos naquela terra tão estranha, para trabalharem para eles e com quem tinha convivido nos últimos meses. No começo de uma tarde quente, caminhando pesadamente pela floresta, ouvi barulho de água corrente. Meu coração bateu mais apressado e após algumas horas de busca, cheguei à margem de um rio. Caí no leito da água morna como se houvesse achado um tesouro. Matei a minha sede, me banhei como costumava fazer com os meus pais na lagoa próxima à minha antiga aldeia. Mas minha alegria era maior porque agora podia seguir o curso do rio. Certamente encontraria alguém que me indicasse como chegar na aldeia sobre o morro de que ele havia falado. Morando na casa de Donana, descobri que aquela aldeia perto do Recife se chamava Olinda e era um lugar onde havia muitos negros naquele país. Alguma coisa me dizia que lá encontraria os meus pais com certeza. Então, após me lavar e beber um monte de água, me pus a caminhar pela margem com energia renovada, mais uma vez cheio de esperança por encontrar meus pais. A verdade é que não demorou até que visse se aproximar uma canoa imensa. Não, aquela que vi no mar não parecia com as da minha terra e com as que tinha me trazido para a aldeia de Donana. Esta carregava muitos bichos de 4 patas, parecido com um hipopótamo, e era levado por apenas 2 homens, um branco e o outro que era meio negro, mas tinha os cabelos cor de fogo. A visão daqueles 2 fez com que eu me enchesse de cuidado. Já tinha aprendido que a gentileza não era uma das marcas daquele povo daquela região. Preto, branco, vermelho, verde ou azul com bolinha roxa, não se podia confiar abertamente em ninguém por ali. Exceção feita a Madá, claro, Pedu e poucos outros que tinham me tratado com um pouco de carinho e amizade. Estava em dúvida. Dava um passo e recuava 2. A canoa se aproximava lentamente da margem para onde os homens olhavam. Por fim, venceu em mim a esperança de encontrar os meus pais. Entrei no rio e gritei para os viajantes. Ei, vocês vão para Olinda?
Quê? Perguntou o homem de cabelo vermelho, muito assustado, e sacando o pau de fogo, o que o seu companheiro também o fez. Olinda, repetiu. Estão indo para lá? Um olhou para o outro. Após alguns segundos, o branco apertou o lábio e fez um sinal com o queixo na minha direção. Vendo aquilo, o de cabelo de fogo me lançou uma vara, o que me agarrei com uma certa dificuldade, com certeza, porque o esforço físico também nunca tinha sido meu forte. Subi na canoa. Bastarde, falei risonho. Muito obrigada, senhores. Sabe atirar? Perguntou secamente o branquelo, com cara de quem tinha perdido os pais logo cedo na vida e não dormia havia vários dias. Ah, atirar? Atirar pedra? Perguntei. Toma isso aqui, falou então de cabelos encarnados, jogando para mim aquela arma dos brancos que cuspia raios. Ninguém podia imaginar como fiquei quando, atabalhoadamente, agarrei aquele instrumento brilhante. Se vocês tivessem me visto, meus amigos, certamente contariam que naquela canoa havia apenas um negro, um sujeito de cabelos avermelhados. Quanto a mim, fiquei mais pálido que leite pintado de branco. Ah, não, eu gaguejei sem conseguir falar. Se alguma coisa bulir no mato, menino, voltou a falar o brancoso, sem olhar para mim. Passe fogo! Foi tudo o que me disseram. Em seguida, apanharam novamente a vara com que impulsionava o barco e prosseguiram adiante, agora com uma velocidade um pouco maior. Então, tremendo mais do que folha na ventania, carregando desajeitadamente a arma, que era um pouco maior que eu, passei por entre os hipopótamos e fui me sentar sobre uns caixotes bem na ponta da canoa. E durante todo o primeiro dia, a viagem seguiu assim, sem maiores problemas, até porque aqueles dois não eram grandes amantes de conversação, não. Um dia inteiro, meus amigos, um dia inteiro, e eles não falaram absolutamente nada. À noite, quando chegou a hora de comer, cada um pegou um naco de carne para si, tomou grandes goles de uma bebida que engoli avidamente, pensando que fosse água. Mas parecia fogo aquele líquido. Eles riram da cara que fiz. Foi o máximo de expressão que consegui arrancar deles. Depois de me alimentar, o branco acendeu uma daqueles canudinhos de barro e ficou soltando fumaça como uma fogueira. O outro apanhou um instrumento musical estranho, barrigudo, cheio de cordas, e se pôs a cantar. A princípio eu achei aquilo bom, mas depois, não sei se porque ele era desafinado ou porque aquela bebida me deixou muito emotivo, fiquei triste de repente. Na tarde do dia seguinte, impacientemente, com tanto silêncio e angustiado com a demora para alcançarmos o nosso destino, me enchi de coragem e perguntei como quem não quer nada. Falta muito para a gente chegar em Olinda? Não responderam. Olinda, falta muito para a gente chegar em Olinda? Nada, nem uma palavra que aquecesse a minha alma. Enchi os pulmões e me preparei para falar mais alto. Vai ver, eles eram surdos mesmo. Mas naquele mesmo momento, uma chuva de flechas soprou sobre a canoa e eu me arrependi de ter desejado que eles falassem alguma coisa, porque o branco gritou para mim de uma vez: Vamos, vamos, atire! Olhei para a margem e vi um montão daquele povo enfeitado com pena, com seus arcos imensos, lançando flechas e mais flechas na nossa direção. Atire, menino, atire, repetiu o homem. E foi aí que entendi o que eles olhavam com tanta preocupação para as margens do rio, quando os vi pela primeira vez. Atirem, insistiu de cabelo vermelho, atirem. Os dois respondiam às flechadas com os raios das armas, mas eu não tinha a mínima ideia de como aquilo funcionava. Soprava, dava tapinhas, pendia de um lado para o outro, mas não tinha jeito o fogo sair de dentro daquele negócio, não. Os hipopótamos se agitaram, mais de um deles foi atingido.
Outros caíram na água. O barco balançava de um lado para o outro. Eu me abracei no fundo da embarcação e fiz uma série de promessas impossíveis de cumprir, pedindo aos deuses que me salvassem daquela situação. A coisa toda durou pouco tempo. Ao fim, escapamos ilesos das flechas, mas demorou muito para que conseguisse soltar os dedos da madeira do barco e me levantar novamente. O que só fui fazer à noite para comer e ainda assim cheio de cuidados. Passado o susto, meus companheiros riram da minha falta de habilidade com a arma de fogo. Na madrugada seguinte, abri os olhos no meio do sono e vi que o barco diminuía a velocidade e se aproximava de uma aldeia toda iluminada. Logo me levantei num salto, torcendo as mãos de ansiedade, pois acreditávamos que tínhamos finalmente chegado em Olinda, onde tinha certeza encontraria os meus pais. Mas qual não foi a minha surpresa que o terror não se apossou de mim, meus amigos, quando descobri que não estávamos indo para Olinda coisíssima nenhuma, que aquele era o mesmo rio onde já tinha navegado antes e que a canoa, prestes a apontar, me levaria de volta para a casa de Dona Ana. E aí, o que vai acontecer? Ele escapou da casa de Dona Ana, fugiu para ser levado de volta lá sem nem querer. Quero saber o que vocês estão pensando. Grava um vídeo aí falando o que vocês estão achando da história, me contando aí o que vocês estão gostando, o que não estão gostando. Postem e me mandem. Pode me mandar pelo WhatsApp ou pode postar na plataforma, tá bom? Beijo, tchau, tchau.